Ano passado eu descobri que eu virei otaku, mas otaku só pra uma pessoa. E hoje eu tô aqui pra falar do meu senpai. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos nos render ao poder das espirais, fugir de uma súcubo, reanimar um cadáver e descobrir tudo que um dos mestres de horror contemporâneos mais importantes tem a nos oferecer. O Junji Ito se tornou uma das minhas maiores obsessões ao longo do ano passado. Eu li tudo dele que eu consegui encontrar e fiquei muito instigado a conhecer mais das obras dele. Tanto que, recentemente, aqui no canal, eu soltei um vídeo sobre Contos de Horror da Mimi, esse mangazinho que foi publicado recentemente pela Dark Side Books. E nesse último dia 19, a Netflix também soltou um anime chamado Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, que é uma antologia que adapta vários dos contos e várias das obras dele. E eu sei que muita gente ficou curioso para descobrir um pouco mais sobre a carreira e sobre tudo que o Junji Ito já escreveu. Se você é uma dessas pessoas, mas você ainda não sabe muito por onde começar, qual das obras você tem que ler, não se preocupa. Eu vim aqui para resolver esse problema para você. Hoje eu vou recomendar 6 mangás obrigatórios para quem quer começar a ler as obras do Junji Ito. Mas antes da gente lidar com 2 gatinhos encapetados, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Junji Ito nasceu no dia 31 de julho de 1963 em Nakatsugawa, uma cidade localizada na prefeitura de Gifu, lá no Japão. E o gosto dele por horror e histórias assustadoras começou desde cedo, já que suas irmãs mais velhas costumavam ler mangás de terror e deixavam ele dar aquela espiadinha. Ele começou a escrever seus próprios mangás quando tinha apenas 4 anos, copiando algumas coisas que ele lia. E com o passar do tempo ele foi se aperfeiçoando nessa área e criando obras originais. Só que mais adulto ele acabou virando dentista, mas nunca deixou de nutrir seu amor pela arte sequencial. Em 1987 ele teve sua primeira história publicada, e essa história foi tão bem sucedida que acabou virando uma série regular que foi publicada durante 13 anos. E eu ainda vou falar dela, então vamos manter o mistério por enquanto. Só que depois dessa primeira publicação, ele acabou se tornando um dos mangakás mais importantes e mais influentes do Japão, com dezenas de obras publicadas ao redor do mundo inteiro. Sua obra foi amplamente influenciada por artistas japoneses como o Kazuo Umetsu e também o Hideshi Hino. Só que ele também já citou inspirações vindas de outras fontes, como é o caso do H.P. Lovecraft, da Mary Shelley, do H.R. Giger e também do Salvador Dalí. E além de ser apenas influenciado, ele também já influenciou e já trabalhou com uma galera de peso, tendo colaborado junto com Guillermo del Toro e o Hideo Kojima, tanto em Silent Hills, aquele jogo falecido que nunca saiu, quanto também no Death Stranding, onde ele inclusive faz uma participação. Galera, o negócio é o seguinte, tá tendo uma obra aqui no condomínio, então pode ser que vocês escutem alguns barulhos e infelizmente eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Então qualquer coisa, vocês fingem que é algum fantasma do Junji Ito assombrando aqui ao redor. E agora que vocês já têm esse histórico bonitinho, vamos à lista. Se você quer ler as obras do Junji Ito, mas ainda não sabe bem por onde começar, o que eu posso recomendar é: comece pelo começo. Tomie partiu de uma história que ele mandou para uma revista em 1987 e acabou sendo publicada. A história que eu falei lá na abertura do vídeo. E logo ele retornaria para fazer uma série focada na personagem principal, a Tomie, e essa série foi sendo publicada até 2000, totalizando 13 anos de histórias. Na trama, a gente conhece essa mulher que é muito misteriosa, mas também muito bonita, que atrai uma série de homens com sua aparência física e seu comportamento errático. E todos eles, sem exceção, acabam se apaixonando por ela. Só que o problema é que, inevitavelmente, todos eles começam a querer matá-la. Contudo, a Tomie não é uma garotinha indefesa. Ela sabe muito bem o que ela quer e ela conta com uma série de poderes sobrenaturais e bizarros,
Porque apesar de não ficar muito explícito no mangá, ela é quase como se fosse uma súcubo, um tipo de demônio que seduz e condena os homens. E embora já tenha experimentado com muita coisa em sua carreira, o Junji Ito tem dois tipos de histórias recorrentes. Ou ele faz essas narrativas mais longas, que tem uma linearidade, que você precisa acompanhar a história direitinho, ou então ele pega alguns personagens e destrincha isso em antologias, onde você tem histórias isoladas e que você pode acompanhar numa ordem cronológica, mas você também pode pegar qualquer continho para ler na hora que quiser. Tomie é mais parecido com esse segundo caso. É uma série bem antológica, onde você tem uma série de historinhas que são isoladas entre si, e se você quiser, você não precisa se preocupar com linearidade. Você pode ler da forma que você quiser. E eu acho muito interessante justamente por isso, porque você tem a presença da Tomie, que é recorrente em todas as histórias, afinal é o mangá dela, mas você não precisa se ater necessariamente a uma ordem de leitura. Além disso tudo, é uma narrativa muito interessante porque ela reavalia e ressignifica alguns papéis de gênero. Não entendam mal, eu não estou dizendo que é uma obra feminista, até porque, pelo amor de Deus, foi criada por um homem. Mas eu acho bem curioso como a própria Tomie, a personagem em si, já foi ressignificada e reapropriada por muitas mulheres. Outra coisa importante para dizer é que, como esse é o primeiro trabalho do Junji Ito, ele ainda estava se encontrando como artista e achando uma voz para ele ali dentro do mercado editorial. E é muito interessante você perceber isso conforme você vai lendo as histórias e notando pequenas mudanças na forma como ele conta essas narrativas. E se você tiver interesse, saiba que a editora Pipoca e Nanquim publicou Tomie nesses dois volumes muito bonitos, e eu recomendo bastante caso você tenha interesse, porque eles têm um papel muito bom, o trabalho gráfico é excelente e são relativamente fáceis de se encontrar aí na internet. Já leu Tomie e já está acostumado com as loucuradas do Ito? Ótimo! Agora você pode partir para uma das obras mais aclamadas e também mais bizarras do autor. Uzumaki começou a ser publicada em 1998 e foi até 1999, se tornando uma das histórias mais prestigiadas da carreira do Junji Ito. Aqui a gente acompanha uma estranha cidade que começa a sofrer o impacto da aparição de estranhas espirais. Essas formas geométricas acabam causando um grande impacto na população da cidade e todo mundo começa a ficar muito maluco, conforme a insanidade se instala sobre aquele lugar. E isso acaba levando a uma descoberta muito interessante sobre a origem daquela cidade e a conexão dela com as espirais. Eu não vou me demorar muito falando de Uzumaki, porque eu acho que é o tipo de história que quanto menos você souber sobre ela, melhor vai ser a sua experiência. E também porque eu já fiz um vídeo completo só para falar dessa obra e eu vou deixar aqui em cima para quem tiver interesse em conferir. Porém, o que eu posso dizer é que Uzumaki é uma história completamente apaixonante. Vai te deixar muito vidrado e ela mostra toda a influência que o H.P. Lovecraft teve sobre a carreira do Junji Ito, principalmente nesse campo do horror cósmico. Só que ainda assim, você sente uma autoralidade, uma originalidade que são únicas do Ito. Ele não tá só tentando pegar os monstros de Lovecraft e botar ali para fazer, enfim, qualquer coisa. Ele realmente está criando uma história que é muito original e que é dele. A história segue um pouco da vibe do Tommy, com várias historinhas isoladas e independentes entre si, e que você pode ler como se fossem contos separados. Eles são ótimos desse jeito. Contudo, existe um fio narrativo guiando toda essa trama e ela causa um efeito muito curioso conforme você está lendo. Porque a cada história as coisas vão ficando cada vez mais bizarras, cada vez mais sinistras e cada vez mais cruéis. Então eu recomendo que você siga a ordem cronológica de publicação aqui. A edição que eu tenho aqui em casa é essa que foi publicada pela editora Devir e assim, sinceramente foi uma facada. Foi muito caro e hoje em dia ela é um pouco difícil de achar. Só que tem alguns conteúdos extras muito interessantes aqui, então eu recomendo que vocês fiquem de olho naquelas promoções e cupons da Amazon, porque sempre vale a pena. Existe algo de muito bonito em ver um artista disposto a pegar a obra de uma outra pessoa e fazer uma completa revolução em cima disso, seja como uma homenagem ou como uma forma de criar algo novo e único.
Em 2013, o Ito decidiu que faria uma versão de uma das suas histórias favoritas. Ele pegou toda a base do Frankenstein de Mary Shelley e criou esse aqui, que é um dos mangás mais violentos, macabros e até poéticos que eu já li. Aqui, ele não está interessado em pegar essa história e só passar ela para o formato sequencial. Ele quer criar algo novo, com toda a narrativa envolvendo o Victor Frankenstein e seu monstro. É uma história sobre criador e criatura, e sobre os efeitos que a nossa arte, por mais grotesca que seja, tem sobre nós mesmos. A edição que eu tenho aqui em casa é essa da Pipoca e Nanquim, e também é relativamente fácil de encontrar, porque foi publicado há menos de 2 anos. E todo o trabalho gráfico é de outro mundo, é algo muito bem feito e muito bonito mesmo. Além disso, essa edição aqui também conta com algumas histórias focadas em outro personagem criado pelo Junji Ito, que é o Oshiriki. Então é bem interessante para quem quer ter uma história mais longa e mais robusta do autor, ao mesmo tempo que quer estar em contato com essas narrativas mais cultas. Se você quer conhecer as profundezas e abismos que habitam na mente de um verdadeiro mestre do horror, esteja preparado para se encontrar em alguns dos recantos mais sombrios que você vai ver na vida. O meu primeiro contato com a obra do Junji Ito foi esse mangazinho aqui, Fragmentos do Horror, que foi publicado pela Darkside Books alguns anos atrás. E diferente das outras obras que eu citei, esse aqui não tem uma narrativa guiando tudo. É realmente uma antologia com contos bem separados e com personagens diferentes protagonizando cada história. Eu fiquei completamente obcecado com isso aqui, inclusive foi o primeiro mangá que eu li na minha vida, e eu acho que até hoje essas histórias continuam inquietantes e assustadoras. São contos envolvendo encontros sobrenaturais e pequenas distorções na realidade como nós conhecemos. Particularmente, tem uma história aqui que eu não gosto, mas eu acho que é um ótimo lugar para você entrar em contato com todas as bizarrices que só o Junji Ito é capaz de fazer. Você tem desde histórias mais densas e grotescas, como Monstro na Madeira, até algumas tramas um pouco mais melancólicas, como Suave Adeus. Eu também gosto muito de Pássaro Negro e de A Mulher que Sussurra, porque elas representam essa ideia de pequenas fissuras no mundo racional que acabam levando à completa loucura. Como eu disse, essa antologia foi publicada pela Darkside Books e é muito fácil de achar por aí. E eu particularmente acho um excelente ponto de partida para quem quer começar a ler Junji Ito, porque foi como eu comecei e eu não me arrependo. A única coisa que eu tenho para dizer sobre esse aqui é cuidado com os balões. Sério. Ainda no campo das coletâneas de contos e antologias, tem uma obra que eu quero recomendar muito para vocês, que é essa daqui, Calafrios. E ela tem um viés bem curioso, porque aqui estão os contos favoritos do Junji Ito, dentre todos que ele escreveu. Assim como Fragmentos do Horror, aqui a gente tem um pouco de tudo. Tem desde o horror mais escabroso e cruel que você possa imaginar, até histórias que são um pouco mais melancólicas e contemplativas, mas que ainda assim pegam pesado no quesito assustar. Eu particularmente gosto bastante desse aqui, é um dos meus mangás favoritos do Junji Ito, principalmente porque ele tem algumas histórias da modelo fotográfica, que é uma personagem bem intrigante. Ela é uma modelo que está sempre aparecendo em capas de revista, em pôsteres, em outdoors, só que ela tem, como é que eu posso dizer, uma beleza exótica. Além disso, esse volume também traz um dos meus contos favoritos do Junji Ito, que é justamente Um Longo Sonho, e que vai contar a história desse homem que se interna numa clínica neurológica depois de vivenciar sonhos cada vez mais longos. Ele começa dizendo que sonhou o equivalente a um mês, só que para todo mundo ao redor dele só se passou uma noite. E esses sonhos vão ficando cada vez mais longos, durando meses, anos e até décadas. E tudo isso acaba tendo um impacto não apenas no psicológico dele, mas também na própria aparência física. Essa edição aqui também é da Pipoca e Nanquim e é a primeira de 2 volumes antológicos em capa dura que eles vão lançar. E eu gosto muito dela porque cada conto traz algumas anotações e pós-fácios do Junji Ito, onde ele fala do porquê que ele gosta tanto daquelas histórias e por que elas são importantes para ele.
Até os criadores das histórias mais grotescas e assustadoras também têm seu momento de leveza, não é mesmo? Para fechar essa lista, eu decidi trazer essa maravilha aqui, que é Diário dos Gatos, Yon e Mu. E se você, assim como eu, também for pai de pet, você vai se encontrar em algumas situações muito comoventes e também muito engraçadas. Esse mangá é bem diferente de tudo que o Ito já publicou, porque ele foge um pouco da esfera do horror e vai para um clima mais cômico. Mas ainda assim, todas as histórias têm aquela dose de estranheza, de bizarrice e até mesmo de insanidade. Na trama, o próprio Junji Ito é um personagem ao lado de sua esposa, que era noiva na época, a Ako. E então a gente vai vendo como a vida deles mudou completamente depois que eles decidiram adotar dois gatinhos, o Yon e o Mu. Eu adoro como esse mangá pega todos os elementos mais peculiares da vida de quem é tutor de gato e transforma em uma fonte de maravilhas e também de horrores. Através do ponto de vista do Junji Ito, você vai vendo momentos em que ele está completamente devoto a esses bichinhos e também momentos em que ele está assustado com todas as maluquices que eles podem fazer. Tem um conto em particular que me arrancou algumas lágrimas, que é quando o Junji e a Ako precisam levar o Mu para ser internado depois de uma castração. E aí você vai vendo o Junji Ito passando um dia inteiro super preocupado e super triste de passar tanto tempo longe do bichinho. Pra quem não sabe, eu tenho três gatinhos aqui em casa: o Loki, o Thor e a Elvira Natasha. E no ano passado, o Thorzinho teve alguns pequenos problemas de saúde, já se resolveram, tá tudo bem, só que a gente teve que levar ele para ser internado. E eu passei os dois piores dias da minha vida muito preocupado, então eu me sinto muito contemplado e eu me identifico muito com a forma como o Junji Ito também estava desesperado enquanto ele esperava o gatinho dele ter alta. Então, se você quer conhecer as histórias do Junji Ito, mas está com medo de começar pelas coisas mais densas e assustadoras, eu realmente recomendo esse aqui. Vai te dar um quentinho no coração, especialmente se você for gateiro como o próprio Junji Ito. Esse mangá foi publicado recentemente pela editora JBC e tá bem fácil de encontrar aí na internet. Além disso, ele é bem mais baratinho que os outros que eu citei aqui nessa lista. Então eu acho que é uma ótima forma de começar para você que ainda está botando o pezinho na água, mas quer conhecer os trabalhos do Junji Ito. Bem, galera, essa daqui foi a minha lista de recomendações e eu espero que vocês tenham gostado e que ela seja útil para quem quer mergulhar de cabeça em todas as obras do Junji Ito. Eu acho que ele se tornou um dos meus autores favoritos e apesar de ser bem conhecido, eu sinto que as pessoas deviam procurar ler mais coisas dele. Eu vou deixar mais umas três menções honrosas aqui que não couberam na lista, mas que eu acho que as pessoas deviam conhecer também. Primeiro é esse calhamaço aqui, que é As Egocêntricas Maldições do Soichi. É um mangá muito divertido que apresenta um dos personagens mais curiosos do Junji Ito, que é justamente o Soichi. Ele é quase como se fosse um cebolinha vindo direto do inferno. É um garoto arteiro que adora pregar peças e fazer maldições com as pessoas. Só que às vezes ele acaba levando isso um pouco longe demais. Eu também queria recomendar Censor, que é essa história brilhante de ficção científica e horror cósmico, que eu nunca tinha ouvido falar antes de ler, mas acabou se tornando uma das minhas histórias favoritas do Junji Ito. Só que eu também acho que ela é um pouco mais densa e complexa do que as outras que eu citei ao longo da lista. E também tem essa daqui, que é um lançamento recente da Dark Side Books, Contos de Horror da Mimi, que é bem divertido, só que eu não vou falar nada sobre ela, porque recentemente eu já soltei vídeo aqui no canal e tá aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. E vocês, já leram alguma coisa do Junji Ito? Qual que é a sua história favorita, seu personagem favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa discussão, e se você tiver alguma ideia de algum mangá que você gostaria que eu comentasse aqui no canal, deixa aí também, porque recomendação de leitura boa é algo que eu nunca dispenso. E se você quer dar aquele help pro canal, mas ainda não fez, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece que gosta de horror, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Ah, uma última coisinha aqui. Se você está interessado em conhecer as adaptações do Junji Ito, saiba que além desse anime novo que a Netflix acabou de soltar, tem boatos, rumores, ideias aí no ar de que esse ano também vai sair uma adaptação de Uzumaki. E eu tô muito curioso para ver, porque o teaser que saiu é super sinistro e é super bonito, e vocês podem ter certeza que quando sair, vai ter vídeo aqui no canal.